Bom dia! Bom dia! Vamos esperar os colegas entrarem. Estamos aqui hoje no nosso D43, 43º dia consecutivo, falando sobre gestão de consultório, sobre finanças, sobre marketing médico, sobre tudo e mais um pouco. Sejam todos muito bem-vindos, Eugênio, Mariana, Andréia, Rosária, Camila, Gena, Maísa, Dani, Denise, que legal! Sejam muitíssimo bem-vindas e bem-vindos. Bom dia! Fazendo uma lembrança rapidinha aqui para vocês. Vocês pediram e amanhã a gente vai ter uma live com a Lia, às 8 da manhã, né? Amanhã é feriado, sexta-feira, então a gente vai estar amanhã conversando com a Lia sobre conciliação de trabalho e maternidade. Então, estejam todos presentes pra gente prestigiar esse bate-papo com a Lia, tá? Gente, o Duque tá aqui pedindo atenção, vê se eu posso. Então, amanhã, tá? Fiquem ligados, só queria começar dando esse recado. Recado número 2, para tudo que esse é importante também. Ontem aqui na live, a gente conversou sobre legislações e a gente falou de segurança do consultório, tá? Eu usei uma legislação, uma resolução que tinha sofrido uma atualização. E tudo que eu falei com vocês ontem foi baseado na resolução de 2014. E ela sofreu um ajuste em 2016. Então eu trouxe aqui para vocês e vou mostrar por foto, vocês podem dar um print das diferenças que aconteceram entre a que a gente conversou ontem e a que está em vigor, tá? Eu queria pedir desculpas a vocês, é uma errata que eu vou mostrar aqui agora, antes de começar o assunto de hoje, tá? Então quem estava aqui ontem, printa a tela para entender a diferença, eu vou explicar também, tá? Então vamos só fazer isso rapidinho, porque é uma coisa que eu não posso deixar de fazer com vocês, tá? Olha só, o que teve de alteração então, entre a resolução de 2014, que foi a que a gente conversou muito ontem. Eu abria do iPad, do meu computador, eu não sei se vocês até viria até ele, mostrei, eu tava com o meu HD externo, e o que tava salvo no HD externo era de 2014, eu nem me toquei, fui falando com vocês tudo sobre as de 2014, e depois que eu me atentei da de 2016 que tinha as diferenças, tá? Então eu quero pedir desculpas e mostrar a diferença pra vocês, tá? Olha só, essa daqui é a de 2014, tá? O que funcionava de 2014? Eles falavam dos 4 grupos de consultórios, né? A maioria dos consultórios dermatológicos estava no grupo 3, né? Por quê? Ele considerava consulta, procedimento, anestesia local e considerava até uma sedação leve nesse grupo 3, tá? O que mudou dessa resolução de 14 para 16? Agora, ó, essa daqui é de 14, tá? Desculpa, essa é de 14, que foi o que estava mostrando, essa é de 16. A de 16, ele deixa de considerar sedação no grupo 3. Então, nós, dermatologistas, a maioria de nós continua no grupo 3, fazendo consulta, procedimento com anestesia local. Se você só faz consulta e procedimento, você é grupo 2. Então, a diferença em relação à classificação dos grupos foi em relação à sedação, que antes você podia fazer uma sedação leve no consultório grupo 3 e agora não pode mais. Com isso, ele afrouxou de 14 para 16 as exigências do que precisa ter no consultório. Então, olha só, o que eu mostrei para vocês ontem de 2014 era isso tudo, lembra? Monitor, desfibrilador, bala de oxigênio, material para intubação. No momento que ele não considera mais que o grupo 3 faz sedação, ele cortou isso tudo, olha. Na verdade, o que sobrou? O que agora é exigência, né? O que tá como exigência vigente. Gente, pra você estar sem som também, alguém fala aí sobre isso pra Ju, porque eu tô falando aqui igual a Maritaca, esperando que vocês estejam ouvindo. Aqui o som tá ok, então deve ser aí, Ju. Vê se não tá no silencioso aí. Então, o que manteve como exigência, tá? Pros consultórios grupo 3. Desfibrilador, bala de oxigênio com reservatório, ambu, oxímetro de pulso, oxímetro de digital, né? Guedel e medicações para PCR ou para anafilaxia, tá? Então eu queria iniciar sinalizando para vocês que isso é uma errata, tá? Então eu até fiz uma postagem ontem, então o que tá atual é essa daqui, tá? Essa de 2016.
Como quando eu montei no consultório foi de 2014 eu tinha as outras coisas, eu nem me atentei pra isso, gente. Eu peço realmente desculpas, tá? Então, encerrando esse assunto de legislações de segurança, tá? Quem quiser, eu até coloquei o número aqui da resolução para que tenha acesso, lá na publicação também tem. Mas eu posso mandar para vocês, se alguém tiver interesse, depois só me pede, tá? A atual. Então vamos voltar aqui, tá? Então até agora foi só uma reprise de ontem com algumas correções. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa. Só em relação ao som, né? Então acho que foi só a Ju com problema. Que bom que tá bom pra todo mundo. Então, sabe o que eu queria falar com vocês hoje? Eu fui tentando buscar uma coisa que a gente ainda... Gente, o Duque querendo participar. Filha, não pode, tá? Senão você vai ficar com o papai. Fica aqui quietinho. Isso, assim. Tá, isso, pode deitar. O que eu queria conversar com vocês hoje? Uma coisa que a gente não falou ainda ao longo dessa quarentena, né? Que é uma coisa chamada programação neurolinguística. O que é programação neurolinguística, gente? Cada vez mais tem se estudado as nossas posturas, os nossos movimentos corporais em relação com o nosso pensamento. Então, neuro e a linguagem que a gente usa para expressar aquilo que a gente pensa. A linguagem tanto em fala quanto a linguagem corporal. Então, tem muitos estudiosos hoje nessa área e isso é muito interessante. Por quê? Vamos dar um exemplo. Até a forma que a gente olha, se você olha para o lado, se você olha para cima, se você olha para baixo, tudo isso tem uma representação do que você está pensando. Então, sabe aquela pessoa que te conhece há muito tempo e que ela te conhece só no olhar? É basicamente isso. Essa pessoa consegue te ler muito bem. A Ami tá falando que adora a PNL. É muito interessante, gente. É muito bacana. E tem várias coisas que a gente pode fazer uso, não para tentar invadir a privacidade do nosso paciente, não é isso, mas para a gente tentar melhorar esse relacionamento, tá? Então, meu objetivo hoje vai ser sinalizar algumas pequenas coisas que podem ajudar nessa relação mesmo, nesse entrosamento entre nós e os nossos pacientes. Tem uma coisa que a gente fala na PNL, eu vou usar agora o termo então PNL, né, quando eu falar de programação neurolinguística. Tem, por exemplo, que eu tava aqui dando do olhar, né, eu ia falar, se a pessoa cruza o braço, ela tende a demonstrar desinteresse. Então, se você estiver indo falar de alguma coisa importante, se você estiver precisando da aprovação da pessoa para alguma coisa, se ela cruza o braço, de repente não é o melhor momento de você estar abordando aquilo que você está querendo conquistar. Se a pessoa coça o nariz, tem uma tendência dela estar mentindo. Se ela olha para o alto, para a direita, tende a parecer, ela está tentando lembrar fatos antigos da vida. Então são vários sinais que não só com palavras a gente consegue dar. Mas o que eu vou falar hoje é em relação aos sinais de palavras mesmo, tá? Que aí é uma coisa chamada raporte. O que é o raporte, né, na PNL? É a gente buscar semelhança. O que eu quero dizer com isso? Vocês já devem ter percebido, tô coçando o nariz, mas eu não tô mentindo, tá? A mesma vitamina C que eu passo, que eu me irrito, eu passei ontem, então eu tô toda irritada. Não reparem, não é mentira. Acabei de falar que coçar o nariz é mentira, tô eu aqui, né? Enfim, vamos continuar. No raporte que eu tava falando. Vocês já devem ter percebido que vocês têm diferentes tipos de pacientes. O que eu quero dizer com isso? Tem pacientes que são muito faladeiros, tem pacientes que chegam no consultório e já ficam mais retraídos, que quase não falam. Tem pacientes que gostam de falar da sua vida pessoal, tem pacientes que falam muito baixinho, tem pacientes que são muito explosivos e falam muito alto e gesticulam. Quando a gente fala em raporte, é uma tentativa nossa de assemelhar essa comunicação. E aí, gente, é um desafio muito grande e é um treinamento você tentar criar raporte e você se assemelhar com o outro. Por quê? Cada um tem um trejeito diferente. Então é muito mais fácil você se assemelhar, por exemplo, com algum familiar seu, você convive sempre. Você já conseguiu, uma coisa que se chama no raporte, calibrar essa pessoa. Você já conseguiu identificar como que ela é e entrar em harmonia com isso. Só que cada paciente é único. A primeira vez que você encontrou o paciente, é difícil você ler o paciente em pouco tempo. E quando eu falo você, é você e a sua equipe. O raporte da sua secretária com o seu paciente é muito importante também. Tudo que eu vou falar aqui hoje, pode pedir a secretária de vocês para assistirem essa live depois, porque vai ter utilidade para elas também, tá? Então, por exemplo, chegou uma paciente na recepção, no seu consultório,
que fala baixinho, que é super pausada para falar. A sua secretária, a gente não quer que ela imite, não é imitação, tá? A gente costuma falar como se fosse uma dança, tá? Numa dança, as duas pessoas, elas não estão imitando uma outra, elas estão em harmonia de uma forma que os movimentos ficam muito suaves e muito bonitos. Então, quando a gente busca rapport com o nosso paciente, que é esse assemelhar, a nossa tentativa é que fique mais agradável para o paciente, que ele se sinta compreendido. E isso tudo, gente, de forma subconsciente, porque não é uma consciência do paciente que você está fazendo aquilo, ele nem percebe que você está, a ideia é que realmente ele nem perceba, mas você está tornando naturalmente um ambiente mais agradável para ele. Por quê? A pessoa, quando ela fala, né, tem estudos que mostram, né, que a pessoa ela fala numa altura e numa velocidade que ela gosta de ouvir também. Então, quando você busca assemelhar aquela pessoa, você está buscando o que para ela é ideal. Então, pensa comigo, se tem aquela paciente que fala muito baixinho, pausado, se ela chega num ambiente onde as pessoas são super agitadas, falam muito rápido, blá, 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 tem grande chance dela não sintonizar com aquele ambiente. E o nosso objetivo é sintonizar, é sintonia, né? Para gerar conexão, para gerar bem-estar para o paciente. Então, o papel nosso, tanto nosso dentro do consultório quanto da nossa secretária que está lidando com o paciente, é tentar em poucos minutos ler esse paciente, né? Aí entrar no que a gente chama de calibração e tentar se assemelhar. Só que isso é um exercício muito difícil. Por quê? Não pode parecer imitação e não é para ser uma imitação. Então, o ideal é que vocês exercitem isso com pessoas próximas, com a família, com amigos, para que você tente interpretar as pessoas e você desenvolva esse lado seu, que é treinável. Então, um momento importantíssimo para você assemelhar, né, para você fazer o rapport, é no telefone. A sua secretária, quando atende um telefone, tem alguns pontos muito importantes nessa ligação. Gente, a pessoa liga para o consultório, é o contato, assim, um dos mais importantes, porque, de repente, é um potencial paciente que está ligando para saber alguma informação e essa ligação vai ser decisiva entre essa pessoa querer marcar uma consulta ou não querer marcar. Ou uma terceira opção, ela não tem opção, porque, você é um baita especialista na sua área, ela tá precisando muito e ela vai em você de qualquer forma, tá? Isso é, assim, hoje em dia cada vez mais uma exceção, porque com a grande oferta de profissionais, é muito difícil você ter um único que faça aquilo e que se torne indispensável. Então, desde a ligação telefônica, a gente tem que estar tentando conquistar esse paciente. Quando essa secretária tenta um rapport já na ligação telefônica, isso ajuda muito. Então, a pessoa que liga e fala muito rápido, você não pode, tá bom, então eu vou ver aqui com a doutora. Você vai passar para ela uma pessoa apática, uma coisa sem energia. Então, não adianta você nivelar muito para baixo. Outro detalhe, se na ligação telefônica ou até presencialmente mesmo, o seu paciente ele é muito agitado e fala muito rápido, a sua secretária ela não pode falar muito devagar, né? Ela tem que tentar assemelhar. Só que ao mesmo tempo ela não pode também colocar marcha 5 e ir. Por quê? Na ligação telefônica, em qualquer comunicação, a gente tem que prezar pelo entendimento. Então não adianta ela falar muito rápido e não ser compreendida, tá? Então, essa questão da compreensão é uma coisa muito forte também na programação neurolinguística, porque a gente sempre tem que se assegurar que o paciente ele está entendendo perfeitamente o que você está falando. Então, você pode fazer uso de perguntas. Olha, você compreendeu totalmente o que eu falei? Você ficou com alguma dúvida? Usar as perguntas na programação neurolinguística é muito interessante, porque você consegue entender melhor o seu paciente. E com isso, evita muito problema de comunicação, que eu acho que são a maioria dos problemas que a gente enfrenta, né? É o paciente que não alinhou a expectativa, é o paciente que esperava um pouco mais, é o paciente que ficou frustrado por alguma coisa. Mas hoje, eu tô falando especificamente do rapport, né? Que é esse assemelhar. Então, o que pode se assemelhar numa ligação telefônica, né? Porque você só tá ouvindo. E outro detalhe, mais importante, gente, tem estudos que mostram que mais importante do que o que é falado é a forma como é falado no telefone. Então, uma coisa que eu sempre oriento para as minhas secretárias, atenda ao telefone sorrindo. Mas sorrindo por quê? Gente,
hoje em dia com as máscaras, né, todo mundo usando máscara na vida, fica muito claro que a gente consegue ver o sorriso com o olhar, né? A pessoa sorri, você vê que o olhar tá sorrindo, mesmo que a boca esteja escondida. E com a voz é a mesma coisa. Mesmo que você não esteja sendo visto, quando você atende uma ligação e fala: bom dia, consultório doutora Clara Morena, posso te ajudar? Pronto. Quando você atende o telefone rindo, bom dia, cara, a energia que passa por outro lado, a pessoa vê que você tá sorrindo. Eu há pouco tempo tive uma experiência que foi muito clara, eu tinha que ter gravado se eu tivesse previsto isso. Eu e Cláudia, a gente ligou para marcar agendamento de doação de sangue. Então eu liguei, falei com a mulher do banco de sangue aqui pertinho de casa, falei com ela: vocês estão funcionando? E ela foi assim, normal, atendeu educadamente. Estamos sim e tal. Eu falei: qual horário? Tal. Ela me explicou. Aí eu perguntei: eu consigo fazer agendamento para doação de sangue? Cara, gente, aquela mulher ama o que faz. Na hora que eu falei isso, ela abriu um sorriso e eu pude sentir o sorriso dela, ouvir o sorriso dela na ligação. Ela sorriu e falou: claro, só um segundo, deixa eu pegar aqui, qual horário que te atende melhor? Cara, eu consegui perceber que ela ficou feliz com aquela minha solicitação. Se eu conseguir perceber isso, qualquer paciente consegue. Então oriente o seu funcionário a atender o telefone sorrindo. Isso já dá boas-vindas para a pessoa que está do outro lado. Se a pessoa fala, aí é questão do que a gente assemelha, né? A gente pode assemelhar a altura da voz. Então, a pessoa que fala muito alto pode ser um senhorzinho que ouve mal, então fala alto e por isso a gente tem que responder alto. Pode ser alguém muito calmo, que gosta de falar um pouco mais baixo, de forma mais serene e ok. Então, uma coisa que pode se assemelhar é a altura da voz, tá? A segunda coisa é a velocidade. Então, a pessoa que fala muito rápido, ela tende a gostar de ouvir muito rápido. Quem fala mais pausado, prefere que você fale pausado. Lembrando sempre que o objetivo final é a compreensão. Então, não adianta, fala rápido, não. Fala rápido dentro de um limite que possa ser compreendido, tá? Então, no telefone, a gente fica um pouco limitado, né? Para criar essa semelhança. Mas no contato do consultório, a gente consegue avançar até um pouco mais. O que isso quer dizer? O paciente que faz contato, a gente sempre fala, né? Olhe o paciente no olho, oriente a sua funcionária a olhar o seu paciente olho a olho. Sim, só que tem pacientes que desviam o olhar. Tem pacientes que desviam o olhar por timidez. Tem pacientes que desviam o olhar por constrangimento, por vergonha, por qualquer que seja o motivo dele. Então, até nisso, a gente tem também que buscar semelhança. Se o paciente ele desvia o olhar, ele é um paciente que sinalizou que ele não quer ser encarado. Se você encara esse paciente, é como se você estivesse encurralando ele. Então, você tem que evitar o contato visual muito mantido com um paciente que desviou o olhar. Então, como você vai saber isso? Você olha no olho. Se a pessoa te encara no olho, ele gosta de fazer contato visual. Então, eu, pela programação neurolinguística, aprendi que eu tenho que criar rapport. Então, eu vou me assemelhar. Eu vou olhar olho no olho. Bom, o paciente desviou o olhar e ele é mais acanhado, eu não vou ficar encarando ele. Eu vou, volta e meia, olhar pra ele, falar o que preciso, não vou ficar encarando. Porque tem pessoas que nessa de, olha olho no olho, que chegam a causar medo no paciente. Tem relatos disso. Nossa, a pessoa ficou igual estática me olhando, encarando. Não é isso que a gente quer também. A gente sempre quer tudo isso envolvido em naturalidade. Por isso que eu falei, treina com família, treina com amigo próximo. Então tenta identificar, tenta ler as pessoas. Começa a tentar buscar essa percepção. Bom, a fulana, deixa eu tentar ler por trás do que ela fala, né? É um exercício muito legal, porque a gente percebe que existem pessoas completamente diferentes e que é muito bacana quando essa sintonia acontece, porque a gente torna o ambiente mais agradável para essa pessoa. E aí tem outras coisas também do rapport, que, por exemplo, a pessoa que mexe muito no cabelo, vocês veem que eu mexo muito no cabelo. Não é imitar, né? A pessoa que tá tentando rapport comigo, eu mexia na franja, ela vai e mexe na franja. Eu mexo na ponta, ela mexe na ponta. Não é isso. Mas a pessoa mexeu no cabelo, a outra pode ajeitar a roupa. Você tá ali, a comunicação de trejeitos, de gestos, tá ali em equilíbrio, né? Enquanto a uma tá arrumando uma pulseira, você pode ajeitar o brinco. Uma cruza o braço, a outra muda o lado da perna. Isso é como se você estivesse fazendo realmente uma dança de comunicações que não são verbais. Isso é muito legal, gente. Foi o que eu amo. Eu não sei, o perfil aqui que comentou é Ami. Desculpa, Thaís.
A Thaís falou que adora programação neurolinguística. E é muito legal. Ops! Gente, o carro... Eu vou contar, o celular estava aqui apoiado, ele deu um 360, ele quase voou no chão. Desculpa aí se vocês viram o mundo girar. Fiquei até nervosa. Se o celular cai, eu ia fazer morrer aqui. Ela falou que ama a programação neurolinguística e realmente é muito bacana, porque você vê que você consegue interpretar as pessoas sem que muitas vezes elas falem para isso. E você não precisa de muito tempo para causar essa interpretação. O paciente que chega muito fechado no consultório, eu amo conversar. Eu já falei isso para todo mundo aqui, eu acho que vocês percebem, né? Então eu tendo a buscar muita comunicação com o meu paciente, a procurar saber coisas extra consultório, porque eu quero mesmo que seja agradável para ele e que seja agradável para mim também. Imagina que saco seria se todo paciente fosse só um paciente de nome tal. Então eu prefiro me envolver. Só que tem pacientes que são a minoria, ok? Mas que não te dão muita abertura. E para esses pacientes a gente tem que respeitar. Bom, enquanto eu tô fazendo o MMP, na maioria das vezes, gente, vira uma sessão de terapia. O paciente conversa e desabafa, eu converso e desabafo. A maioria dos meus pacientes que fazem MMP eu fico bem próxima, porque é uma sequência de mensalmente o paciente tem que ir, uma hora ele fica no consultório, uma hora a gente fica batendo papo. Mas tem uma paciente em especial que eu tenho que ela fica quietinha. Gente, eu fico uma hora fazendo o MMP quietinha também. Mesmo amando falar, amando conversar, eu deixo ela no tempo dela. Hoje em dia eu até percebo que à medida que as sessões estão avançando, que ela conversa até um pouco mais em relação ao que era lá no início. Mas é o jeitinho dela e não tem nada de errado nisso. Não é porque eu falo muito que eu tenho que impor para as pessoas me ouvirem. Longe de mim, né? A gente tem que tentar entender o próximo. Verdade. No MMP é assim mesmo. Não é, Camila? Você sente falta da pessoa quando... agora a gente tá pelo menos aqui, né? Em quarentena, isolamento social. Tem vários pacientes minhas que eu tô assim, gente, como é que tá? Como é que tá a vida do fulano, do Beltrano? Porque é o momento que elas se sentem à vontade pra falar de tudo, né, gente? E a maioria dos pacientes falam muito. E aí você fala muito, você tá ali, né? Em equilíbrio com ela. Camila, mas já tive um paciente que ficava no celular o tempo todo. Aí eu não conversava. Exatamente. Você, sem saber, você estava fazendo raportes com ela. Existe um nome para isso. Você assemelhou ao que essa pessoa gosta de fazer, que é não conversar. E tudo bem, né? Ela quer manter a privacidade dela. E quando eu falei isso, gente, a sua secretária na recepção, ela tem esse papel e é muito importante também que ela aprenda sobre isso. Então, tudo que você for aprendendo sobre programação neurolinguística, sobre assemelhar... posturas, tom de voz, trejeitos, vocês passem para elas, porque na recepção é onde começa isso. Desde o momento que ela recebe a tua paciente, então, em questão da voz, em questão do contato visual. Tem paciente que é de encostar, que é de pegar, encosta na mão para falar. Tem pacientes que ficam afastados. Isso a gente também tem que assemelhar. Tem paciente que senta na recepção e ele quer conversar. Então, é um paciente que quer bater papo, ele se sente à vontade ali. Tem paciente que quer ficar na recepção em silêncio. Então, é importante que desde a tua secretária da recepção, passando por qualquer profissional mesmo, você tem uma esteticista no seu consultório, ensina ela, orienta ela tudo que você for aprendendo sobre rapport, sobre programação neurolinguística. Tem outra colega médica, tem uma nutricionista, tem uma equipe multidisciplinar, passa essa informação para todas as pessoas, porque quanto mais essa pessoa chegar no seu ambiente e tiver essa sintonia com ela, mais ela vai se sentir acolhida, entendeu? Se você é muito calma, é só a gente tentar trazer para nossa realidade. Você é uma pessoa calma, uma pessoa que fala baixo, uma pessoa que é muito discreta na sua... Você vai num ambiente muito espalhafatoso, com as pessoas falando muito alto, as pessoas querendo chamar muita atenção, você na hora fala, cara, esse lugar não é pra mim e tudo bem, você não sai nem com raiva do lugar não, só vê que não é a sua tribo e você vai procurar um outro lugar. Então, na tentativa de fazer com que os pacientes gostem do nosso ambiente, se sintam respeitados, a gente deve tentar assemelhar. Resumindo, assemelhar não é de forma alguma imitar. Então, treinem com família, com amigo, com colega, com marido, com mulher, tá? Pra gente tentar fazer da forma mais natural, porque a gente também não tá ali pra mostrar que a gente tá agindo e que tá atuando na frente de ninguém, tá? Essa questão do rapport, de assemelhar, gente, é muito interessante quando lida com reclamação. É a última coisa que eu vou falar sobre isso, tá? Hoje.
Então quem tá aí com um horáriozinho, fica tranquilo que a live não vai demorar. E quem quiser mandar pergunta pode começar, porque terminando aqui eu engato nas perguntas se tiverem. Quando o paciente quer fazer uma reclamação, é muito importante essa assemelhação, né? Esse raporte. Por quê? O paciente chega, independente do motivo, tá? Ela tem razão ou ela não tem razão. Independente disso, se ela chegar reclamando, ou pra você, ou pra gerente da clínica, ou pra tua secretária, geralmente a pessoa quando reclama, ela tenta reclamar, ela dá uma aumentada no tom de voz, acelera um pouco, fala de forma mais imponente. Nesse momento, é importante haver essa calibração, tá? Com um detalhe. A pessoa tá lá, super exaltada, falando alto, reclamando, tudo mais. Se você... Se você nivelar igual, então se você tentar buscar a semelhança, né? No mesmo tom de voz, na mesma velocidade, vai parecer uma briga. E essa pessoa, ela pode interpretar mal. Então, diante de uma situação de reclamação, é muito importante que esse nivelar seu seja num tom abaixo dessa pessoa, tá? Para que não gere uma sensação de briga, tá? Ou que a pessoa está se sentindo afrontada. Não é isso que a gente quer parecer para o paciente. A gente quer transparecer no momento de reclamação que a gente está acolhendo essa informação e que a gente não está sendo permissivo, que a gente está levando em consideração e que isso também é uma coisa importante para nós. Independente da pessoa ter ou não razão, depois você vai avaliar o que aconteceu, você vai ouvir as partes que foram envolvidas, você vai ouvir a secretária se a queixa foi contra a secretária, você vai ouvir a esteticista se a queixa foi contra a esteticista, você vai se autoavaliar se a queixa foi contra você, enfim, independente dela ter não razão, ser contra quem a queixa, se é do ambiente sujo, se é do que for, a primeira coisa é você tentar acolher essa pessoa, você tentar se colocar ao lado dela para tentar entender o que está acontecendo na cabeça dela. E se ela estiver muito exaltada, nivele um tom abaixo, tá? E você não pode, você tem que orientar a sua equipe. Falar de uma forma, eu vou manter a calma. Vou manter a calma, diante de uma reclamação a gente tem que ser calmo, né? Então eu vou falar muito pausadamente, muito baixinho para essa pessoa, para eu quebrar essa pessoa. Não vai funcionar, tá? Se a pessoa estiver super exaltada e você falar muito baixo, muito pausado, você não buscar essa semelhança que a gente falou, a pessoa vai achar que você está sendo condescendente. Ela vai achar que você não está se importando com o que ela está te dizendo. Então, diante de uma reclamação, manter a calma e entender o seu paciente para você tentar reverter essa situação é você aproximar um pouquinho daquela imponência, né, da voz, da energia que ele está usando para demonstrar que aquilo também é importante para você e que você tá do lado dessa pessoa para ajudar a resolver no que for preciso, tá? Então é isso que eu queria falar sobre raporte, que eu acho que é um tema super extenso e super intrigante, porque é uma coisa que a gente não entende muito, mas a gente se beneficia em todas as relações das nossas vidas, porque não é só com o paciente, é com o nosso... Eu não tenho filho, tá? Mas seria com o seu filho, porque tudo que a gente quer na vida é melhorar a comunicação. Porque quando você entende o que o outro tá falando, esteja a pessoa certa ou errada, quando você entende, quando você realmente entende o objetivo daquela fala, que muitas vezes não é o que a pessoa disse em palavras, mas quando você entende isso, você tem a oportunidade de concordar, discordar, respeitar. Então, a comunicação muito clara facilita todas as relações das nossas vidas. Então, eu acho que independente de para consultório, para casamento, para amizade, é importante que a gente entenda cada vez mais sobre esses sinais que o nosso corpo dá, que a nossa voz dá, que os nossos movimentos dão, tá? Então, a ideia de hoje foi incentivar vocês buscarem um pouco mais sobre esse assunto. Deixa eu ver que teve uma perguntinha aqui. A Mariana falando, o raporte também inclui o que você fala? Você fala em relação ao conteúdo do que é falado, ô Mariana? Sim, vamos ver se eu entendi sua pergunta. A pessoa quer bater papo, mas ela quer bater papo sobre a vida da família dela. Ok, se você alinhar com isso, também é raporte. O assunto a ser falado, né? A pessoa quer falar de futebol. No caso, se ela quiser falar de futebol comigo, eu só vou concordar ou discordar, porque eu não sei o que ela vai falar. Mas ok,
Se fosse uma pessoa que entende de futebol, deveria falar sobre isso, porque já mostrou que é um assunto de interesse da pessoa. Quem puxa o assunto, na verdade, para que a gente tenha melhor sucesso, é o paciente. A gente vai perguntando aqui, perguntando ali, e o assunto que a gente sentir, que é um assunto que faz ele vibrar mais, que ele gosta mais de falar, é sobre esse assunto que a gente deve se aprofundar. Porque a gente já sabe que é uma coisa que a pessoa tem prazer em falar, em conversar. E quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta, a gente tende a falar mais, né? A Isabelle, gostou do assunto, Isabelle? Que bom, muito legal, que bom. A Thaís falando, tem um livro muito bom, O Corpo Fala de Pé. Ah, legal! A Thaís sempre vem aqui com boas dicas de livro, hein? O que eu li que eu gostei muito sobre programação neurolinguística até mostrei esses dias pra vocês. Cadê? Aqui, ó. Sucesso em Vendas com PNL. Cada dia eu mostro um livro pra vocês, né, gente? E esse daqui fala também de várias situações de vendas no geral, não é sobre medicina, não tem nada a ver com medicina, inclusive. A maioria desses livros que eu vou mostrar não tem nada a ver com médico, né, gente? Mas a gente vai usando de livros sobre assuntos diversos, que, assim, exatamente quando você quer estudar uma coisa nova, a primeira coisa que eu fiz quando eu quis estudar programação neurolinguística foi procurar o livro mais geral que tivesse. Porque aí você consegue entender os conceitos, você consegue entender as coisas bem básicas, para depois você procurar alguma coisa mais específica, né? Mas que bom, Thaís, eu vou até printar aqui pra eu pegar a dica do livro. Adoro dicas de livros. A Gabriela, Clara, tem algum livro que você recomenda sobre programação neurolinguística? Acabei de indicar, Sucesso em Vendas. Ele é bem legal, ele é bem clarinho de entender, bem simples, tá? A Fernanda falando, por isso é que às vezes é melhor falar do que escrever. Sim, sim. Quando a gente escreve, por mais que a gente tenha cuidado com as nossas palavras, é muito difícil a gente conseguir passar entonação, passar carinho. Então, aquela coisa que a gente diz, né? Você pode dizer tudo, depende da forma como você fala. Então, você pode dar uma baita bronca falando, só que demonstrando carinho, né? Com a pessoa que tá ouvindo uma bronca, porque não é porque ela tá tendo uma bronca que ela tem que ser humilhada, esculachada, não é isso. Só que por escrito tem vezes que é mais difícil. Então, sempre que possível, falar é melhor, né? Por que a gente fala? Aqui na internet, sempre que você puder, se comunique através de vídeos. Isso não é à toa, gente. Nos vídeos você consegue mostrar exatamente, muito mais da sua personalidade do que com um texto. Eu podia estar falando tudo que a gente está discutindo aqui hoje, numa grande postagem, num grande texto e tudo mais, e vocês não iam ver ouvir, né? Ver, sentir as minhas entonações, os meus exemplos, até os tiques nervosos, os tiques tem muito tique que a gente tem de voz, jeito de falar. O vídeo, ele acaba aproximando muito mais, a gente se reconhece muito mais através do vídeo, né? Porque você está vendo e você está ouvindo. Se assemelha muito mais a uma relação que a gente tenha pessoal fora do virtual, o vídeo, do que a escrita, né? A Alessandra, se eu falo mais sobre isso no curso. Falo, Alessandra, a gente fala disso na parte de negociação, tá? E também fala no curso de secretárias, para que elas busquem também essa semelhança, tanto na hora das reclamações, no atendimento telefônico, na recepção do consultório. Então a gente aborda um pouco mais sobre isso, sim. É como eu falei, né? São livros e livros sobre isso, são experiências e experiências que a gente vai criando sobre esses assuntos. Então aqui nas lives, a ideia é dar uma pincelada, introduzir vocês, apresentar alguns assuntos até para que vocês busquem mais, para que vocês perguntem e a gente troque um pouco mais, tá? Mas no curso a gente fala bem mais sobre isso. A Marina falando, o conteúdo sim, tipo, para a pessoa se identificar com você durante a consulta. Por exemplo, Mariana, eu tenho cachorrinho, tá? Eu amo falar, vou até mostrar ele aqui, tá, gente? Olha só. Momento individualidade. Olha só. Vem no colo, tá? Vem, se não é o amor. Enfim. Demorou, mas caiu, gente. Aconteceu um terremoto. Voltamos. Até ele levantou. Mostrei o Duque, tá? Quem tem cachorrinho aqui vai falar, ai, que fofo, que gracinha, gente, que lindeza, nossa, que carinhoso, tá? Quem não tem vai falar, nossa, desnecessário, numa live de gestão de consultório mostrar o cachorro. Então, o conteúdo faz diferença, sim. Eu falo muito do Duque quando tem pacientes minhas que tem cachorro como filho, igual eu, que querem, tipo, falar que gostam, mostram foto. Cara, é um assunto que a gente vai abordar, porque é um assunto de interesse dela e é um assunto de interesse meu. Então, se a gente conseguir alinhar esses assuntos, isso também é muito interessante. Foi o que eu falei. Se a pessoa buscar falar de futebol, eu não tenho nem como
ir muito além. Eu vou falar, olha, não entendo muito não, mas assim, acho legal. Enfim, você vai ter que ser claro com o teu paciente. Você também não vai poder fingir que você gosta de um assunto. Vocês têm que buscar um assunto em comum mesmo pros dois, né? Aqui, vamos lá. A Lia tá falando, tem um curso bem legal de raporte no Udemy. Ah, que legal, bom saber. Não sabia disso não, Lia. Aqui vocês dão várias dicas, tá vendo? Vocês são sensacionais. Deixa eu printar aqui também. Se vocês dão de dica, eu printo, porque aí depois eu consigo acessar. A Lu falando, O Corpo Fala não é um livro voltado para vendas, mas sim para entender a linguagem não falada. Todo médico deveria ler. Que bacana, Lu. Que bacana. A Mariana falando, se o paciente reclamar em voz alta, a secretária não deve falar mais baixo e calmamente? Não calma demais, para não irritar a pessoa? Então, é um pouco isso. É lógico que se a pessoa gritar, ela não vai, gritar um pouco mais baixo para poder semelhar. Mas o que eu quero dizer é que ela não pode falar muito baixinho, muito calmamente, porque dá a impressão até de... Não vou falar nem de deboche, mas assim, como se a pessoa não estivesse entendendo a urgência da sua fala. Então, o ideal é que diante de uma queixa, de uma reclamação, você consiga falar de forma enérgica também, né? Um tom abaixo do que a pessoa está reclamando. Só que eu volto a falar, se ela está gritando, sua secretária não vai gritar mais baixo. Sua secretária vai falar num tom de compreensão, de urgência mesmo. Olha, a gente está entendendo o que você está falando, é nosso objetivo resolver isso, esclarecer e fazer com que você se torne satisfeita com os nossos serviços. Então você pode ficar tranquilo que a gente vai sim entender um pouco mais o porquê que isso aconteceu e fazer o possível para que isso não aconteça nem com você e com nenhuma outra paciente aqui do consultório, enfim. Se falar muito baixinho e muito calmamente, você pode irritar ainda mais a pessoa, tá, Mariana? A Camila falando, tenho dificuldades em fazer vídeos. Camila, a gente vai vencer essa dificuldade, Camila. A gente precisa vencer essa dificuldade, tá? Então, assim, tem vergonha? Aperta o play e faz com vergonha mesmo, Camila. Sabe por quê? Vergonha a gente tem. Hoje eu vou te falar, eu tenho bem menos, eu gosto, me sinto super à vontade. A minha impressão é que eu tô assim, de frente a frente com vocês. Mas eu já tive muita dificuldade de gravar várias vezes o mesmo vídeo antes de postar, porque nada tava bom. Então hoje, cara, eu entendo, olha só, eu sou médica que quero me comunicar. Eu não sou uma jornalista de apresentação do Jornal Nacional, então não precisa ser perfeito. Não precisa ser perfeito. Tem várias coisas que eu não vou gostar porque eu sou virginiana, então eu sou perfeccionista, eu quero tudo muito perfeitinho, não vai ser nunca. Então é colocar mesmo como dentro, né? Óbvio que também pode ser uma coisa ridícula, mas você vai aperfeiçoando com o tempo. Então, cada vez mais, Duque, quanto mais você fizer, mais você vai sentir a vontade. O que eu dou de dica, Camila, no início... Gente, eu vou colocar o Duque pra fora aqui, porque ele tá latindo. Só um segundo. De novo, Duque. Pronto. O interfone tocou, o Duque fica alucinado. Desculpa. Eu tava falando dos vídeos, né? Uma dica, gente, é o seguinte. Claro, eu tenho vergonha de aparecer. Então, o que você pode no início fazer? Faz stories voltados pra frente, que só mostra a sua voz. Então, por exemplo, fala de algum assunto, mostrando a foto de um livro. Você quer falar de melasma. Pega umas fotos do livro de melasma, vira pro livro e vai falando, olha, o melasma, pra quem não conhece, tem essa apresentação clínica, mas pode variar muito, os tratamentos são desafiadores e não sei o quê. Fala só com a sua voz, né? Não filma você, filma outra coisa. Até você sentir que tá mais à vontade. Sentiu que tá mais à vontade? Faz um vídeo virado pra você. E aí você vai perdendo realmente essa dificuldade, tá, Camila? A Renata falando, também tinha, mas é só começar, de verdade, comece. Camila, eu acho que assim, o desafio, o colega médico, quem tá aqui e faz vídeo, pode dizer se for essa pessoa, tá? Eu desafio quem aqui, que da primeira vez que pegou pra fazer um vídeo, se sentiu super à vontade. Só se a pessoa tiver feito teatro no passado, se ela for muito comunicativa. No geral, a gente tem vergonha mesmo, tá? E a gente só vai vencer essa vergonha se a gente for colocando a cara aqui, né? A Mariana, legal, Lia. A Mariana falando, os meus cachorrinhos também adoram a minha coberta de oncinha. Tá vendo, Mariana? Você gosta desse assunto porque você tem cachorrinho, ó. A Camila falando, tem 2 bebês de 4 patas. São meus filhos. Vocês vão achar ótimo a gente falar de cachorro. Outras pessoas podem não achar. Isso também vai ser raporte, tá?
A Lu falando, eu tenho medo de bichinhos, mas eles sempre se aconchegam perto de mim. Ah, que bonitinho, Lu. Se você vier aqui em casa, então, meu filho, do que ele pula no colo, eu não quero nem sair do colo da pessoa, de tanto que ele gosta de carinho. Eu fico envergonhada. A pessoa chega e ele late 5 vezes. Depois ele já tá pedindo carinho incessantemente. Parece que não ganha nem carinho. A Mariana, meu marido é formado em administração e perguntou o que você acha do curso de teatro para aprender a falar em público. Mariana, é muito legal. Aqui no Rio, eu não sei se eu falaria nem teatro, né? Assim, teatro ok, quem tiver disponibilidade, quem tiver acesso, mas existem cursos de oratória muito bons. Aqui no Rio tem um maravilhoso que eu não fiz, mas eu e o Cláudio a gente tá programando de fazer, tá? É um curso que um primo nosso fez, ele tá fazendo prova pra juiz, então ele tá se preparando, fazendo esse curso de oratória e é muito bacana, muito bom mesmo. Então eu acho que vale a pena sim, tá? Até pra que a gente fale melhor, pra que a gente trabalhe isso. Seja fazendo de teatro, seja fazendo qualquer outro de oratória mesmo, tá? A Ju falando que morre de vergonha, obrigada pelas dicas. Os meus primeiros vídeos são terríveis. E, Tainá, os meus estão até hoje no meu perfil. Então, assim, se eu tivesse o trabalho de olhar lá atrás, eu vou ver se eu resgato algum antigo. No início eu não fazia vídeo, eu fazia só foto. A gente vai perdendo a vergonha. A gente vai melhorando, mas é difícil, é mesmo. A Aline Ventura tá falando, ainda estou começando com os vídeos, é um desafio, mas acho que cada vez fica menos difícil. Tá vendo, Camila? Um monte de gente aqui te falando pra você se animar, tá vendo? É bom quando vocês dão essas trocas, porque vocês não sabem a importância disso, gente. Por isso que grupo de ajuda funciona tanto. Porque quando você vê que o outro tem a mesma dificuldade e venceu essa dificuldade, você fala assim, ó, você coloca a mão na cintura e fala, ó, eu posso também. E corre pra fazer aquilo que você antes tinha medo, antes tinha dificuldade. Então, obrigada por vocês dividirem isso, que eu acho que vai ajudar muito quem tem vergonha que tá aqui na live. A Aline falando, acho que o problema é quando pensamos na vergonha perante nossos colegas médicos. Os pacientes, em geral, adoram os vídeos. Você falou tudo, Aline. Eu acho que a minha maior vergonha não era do meu paciente. Na época eu nem tinha paciente, tá? Meu consultório era as moscas, quando eu comecei com a internet. Grande parte dos pacientes que eu captei, inclusive, foi vindo da rede social. Vou tomar um cafezinho, que eu tô seca. Vocês viram a caneca, gente? Eu só posso dar essa caneca numa live de médico, senão eu vou assustar os pacientes. É uma grande vergonha quando a gente pensa lá no início nos nossos pares, né? Nos nossos colegas médicos. Por quê? Eu, pelo menos, formei numa época que a rede social não tinha esse boom que tem hoje. A gente não usava pra tudo. E as poucas pessoas que usavam, eu lembro que os staffs falavam assim, nossa lá, você viu? Ai, meu Deus, quem saía? Tipo, os R3 quando saíram, eu virei R3, eu ouvi isso algumas vezes. Aí quando fui eu a sair da R3 e fazer, eu falava, caraca, que vergonha. Vão estar falando de mim, eles vão falar de mim. Eu não quero ser, ninguém quer ser julgado, gente. Mas assim, eu acho que hoje em dia, isso já não é mais uma questão de bonito ou feio. Eu acho que todo mundo já entendeu que a rede social é um meio de divulgação dos nossos trabalhos. E uma coisa que eu falo, Aline, é o seguinte, que quem tem uma boa formação, quem tem qualidades profissionais assim que sejam admiráveis, que sabe do que tá falando, né, que fala com propriedade, tem que falar, tem que se posicionar, tem que explicar. Por quê? Hoje em dia, gente, pra pessoa dar uma opinião na internet, é só ela ligar um vídeo e começar a falar. E a gente ouve, né, vê muitas pessoas falando coisas que não tem pé, não tem cabeça, mas elas estão falando. E aquilo pro paciente, pra uma pessoa leiga, aquilo vira uma verdade. Então é um trabalho até social nosso vir à internet falar com os nossos pacientes sobre assuntos diversos. Porque a gente tem conhecimento sobre o que a gente tá falando, né? Ali, já tô me animando. Obrigada. Que bom, Camila. Olha só. Vamos lá. Eu trabalho com desafios. Pelo menos pra mim, desafio funciona muito. Eu quero que você faça um pequeno vídeo hoje. Pode ser de 15 segundos. Faz um videozinho e marca o Descomplique. Que eu vou ficar toda orgulhosa. Um vídeo bobo. Pode ser de qualquer coisa, tá? De preferência, um post que eu fiz ontem, que eu até sugiro de tema pra todo mundo que tá aqui, eu não sei se vocês já fizeram, sobre hidratação das mãos. Essa época de coronavírus, de muita higienização das mãos, muita gente estava me mandando mensagem pedindo, colegas de plantão, de plantões antigos, colegas médicos, não, de repente aborda isso, mostra, olha, a mão, muita gente tá falando que a mão tá ressecada e tal. Sugestão de tema, tá? Então faz hoje um videozinho, faz? Pra eu ficar feliz. Fernanda, tô quase tomando coragem, tô treinando um pouco. Olha só, então vocês duas
tem missão hoje, tá? Fazer um videozinho de 15 segundinhos. Não vai doer, não. Vai doer. Vai ficar nervosinho, mas depois você vai ver que vence, tá? Tainá, verdade, Aline. A gente pensa mesmo no que os nossos colegas vão achar. Colega, amigo, o meu marido, né, o Cláudio, é de cirurgião plástico e tal, e ele é mais também da internet, e o Cláudio é um pouco gago. Então, assim, o que cai em cima dele, além de, tipo, homem é muito bobo, né, gente? Vamos combinar que se tiver meninos aqui, vocês, assim, realmente têm uma bobice, uma bobice intensa. Os amigos do meu marido têm uma bobice extrema. Então, cara, se ele faz um vídeo e ele gagueja, os meninos estão sacaneando. Então ele teria tudo pra não fazer vídeos, mas ele não tá nem aí. O Cláudio é aquela pessoa que, bem resolvida, ele faz a paciência. Se quiser sacanear, pode sacanear, que ele não tá nem aí pra isso. A Rosária falando que também tá com vergonha. Já tem 3 pra fazer desafio hoje, hein? Disse tudo. Aline, vi um vídeo do David Sena ontem e ele falou que o medo de crítica é pior de todos. Paralisa e pode destruir casos de sucesso. Exatamente, Mariana. O David, ele tem ele tem um posicionamento sobre a nossa mente, né, muito bacana. Ele até veio conversar com a gente aqui sobre mindset. É um cara iluminado, assim, um cara que estuda muito sobre isso. E o poder da nossa mente, ele é ilimitado. É ilimitado e a gente não explora nem uma pequena porcentagem disso. Então, quando a gente tem medo de fazer alguma coisa pelo outro, cara, a gente não vai fazer, não vai desempenhar um papel brilhante que a gente pode desempenhar. O nosso medo de fracassar paralisa muitas vezes a gente. E, gente, se a gente for ler a biografia dos maiores fenômenos, tanto de riqueza, ou de sucesso, ou de empreendedorismo, ou de tudo, os maiores sucessos, né, nas suas particularidades vieram depois de um grande fracasso. Então, se essas pessoas tivessem... o Steve Jobs fracassou, posso citar aqui várias pessoas que fracassaram e tudo bem. O próprio Donald Trump, gente, ele faliu. Ele era bilionário, ele faliu. E ele, quando voltou mais bilionário do que ele era antes. E tudo bem, né? Então, assim, se a gente for ter medo de fracassar e não agir, cara, você vai ser um fracassado maior, porque, assim, você nem tentou. Então, assim, tenta, já sabendo que, se fracassar, eu não considero as opções de fracasso, mas se elas acontecerem, e é comum até que aconteçam, cara, você vai continuar com o seu objetivo final e vai levantar a cabeça e vai lá. E é isso, só não erra quem não tenta. É um clichêzão, mas é um clichê que, cara, é muito, muito verdadeiro, né? A Camila tá falando, não sei nem por onde começar, pois nunca tive rede social voltada para os pacientes. Como você faria? Mandaria o WhatsApp para cada um deles ou buscaria nas próprias redes? Como abordar para que eles aceitem? Você fala os seus pacientes? Olha, você pode fazer um pequeno vídeo. Você tem, vamos dizer que você tem no consultório o WhatsApp de todos os seus pacientes. Você pode pedir a sua secretária para fazer uma lista de transmissão. O que quer dizer isso? Mandar para os pacientes em grupo uma mesma mensagem, cada um vai receber individualmente aquela mensagem. Você pode fazer um pequeno vídeo falando, olha, aqui é sua doutora, sou dermatologista, estou aqui para te avisar que eu inaugurei uma página no Instagram onde eu vou estar postando assuntos, curiosidades, vou estar quebrando alguns mitos, falando algumas coisas que vão te interessar. Então eu queria te convidar a fazer parte desse Instagram. E aí coloca o link e envia para a pessoa. Com certeza você já vai captar um outro paciente, um outro seguidor. E no início, gente, é pouquinho mesmo, tá? O meu perfil do consultório, que é o meu pessoal, ele era mais movimentado, né? Ele sempre foi o que eu comecei. Quando eu criei o perfil do Descomplique, eu saí de um perfil, né, que tinha 50 mil seguidores para um que não tinha nenhum. Cara, muito estranho, porque assim, você se sente falando com a parede. E você fala assim mesmo. Você faz post não para que você tenha... no início, né? No início você faz post não para você ter número de curtida, não para você converter pacientes. Você faz post para você criar ali um jardim, eu costumo falar. Nossa página do Instagram é um grande jardim que, se estiver muito legal, muito florido, muito bonito, vai permitir que as borboletinhas venham e fiquem. Então, quando você está começando, crie um jardim lindo, faça posts mesmo que você não tenha audiência. Porque um dia você vai ter e um dia você pode reutilizar esses posts e esse post vai estar ali como história. Então, é importante começar, tá? A Mariana, ainda nem comecei a fazer vídeos. Mais uma, então. Hoje tem uma cambada aqui que vai fazer um videozinho pelo menos de 15 segundos e vai marcar o Descomplique, tá? Porque eu quero ficar feliz. Rosária, você é ótima, deixa de vergonha. Imagina que é dança, você vai arrasar.
Ai, gente, que legal, que bacana. Vou fazer, prometo. Olha, assim que eu gosto, tá? A Lu que tá aqui falando, esses dias eu avaliei, eu vi o perfil dela, falei, Lu, cara, você é super bonita, você fala super bem, você tem super, assim, é bem formada, tão ótimos seus posts, mas põe um pouquinho mais sua cara, pô, se apresenta um pouco mais, porque é isso que tá faltando, o resto tá perfeito. E ela fez um post de uma viagem que ela fez, gente, foi muito legal, e aí eu fiquei toda feliz de ter visto, porque assim, é muito bacana essa troca. E ela teve muita interação nesse post, né, Lu? Eu vi que muita gente comentou, gerou muito engajamento. Isso é muito legal, né? Porque as pessoas se interessam por isso. Então, a Camila me prometeu. Camila, você já fez e achei ótimo, ótimo. Fiz um post de hidratação e os pacientes adoraram. Ah, que legal, gente. Hoje não dá tempo, passei a madrugada acordada e vou trabalhar ainda, mas amanhã eu faço. Então tá, Fernanda, tá? Amanhã é o seu limite. Poste 15 segundos, dá tempo sim, boba. Mas eu entendo que hoje você não tá preparada. Amanhã eu cobro de novo, tá? Eu também tenho vergonha, mas não tenho coragem ainda não. Ah, não, Andréia. Vou passar os últimos 10 minutos aqui dando bronca em vocês, gente. Não dá. Vocês têm que fazer, gente, porque faz diferença. De verdade, faz diferença. E quando vocês começarem a ver a diferença, vocês vão dar razão. Fiz uma vez só, ali, morro de vergonha e sempre acho que tá estranho. A gente vai achar, Camila. Eu faço o vídeo há uns 5 anos e eu acho até hoje. Sinto te dizer. Carly, chegou. Que bom que chegou, Carly. Fernanda, vou dormir um pouco quando acabar a live. Isso aí, descansa bem. O Cláudio falando que não tá nem aí. E não tá mesmo. Não é mentira, não. Quanto mais eu gaguejo na internet, mais paciente eu opero. Ai, meu Deus. Ele falou até que o Albert Einstein foi desacreditado. Gente, sim. As grandes pessoas, assim, os grandes mitos, né? As grandes figuras, elas tiveram algum processo de desacreditação ou de fracasso mesmo. Assim, para uma ideia dar certa, você teve esses grandes, né, nomes, tiveram milhares de outras que deram errado. A diferença entre eles, ou pessoas da mesma geração que ficaram esquecidas, é que essas pessoas de sucesso, elas não desistiram. Então, é mais ou menos isso. O Cláudio, vou começar a fazer meu vídeo agora de dever de casa. O Cláudio também tem meta, gente. Eu também coloco ele pra fazer dever de casa. Super obrigada, adorei. Deixa eu terminar aqui, gente, porque só terminar as perguntinhas pra gente... Mário Zunido e Camila Arana. Quero ver o vídeo de vocês hoje. Exatamente, tá? Todo mundo que postar o vídeo com os Complique, eu vou repostar, tá? Então se preparem, porque aí todo mundo vai conseguir ver quem forem os colegas que vão estar postando. Então todo mundo que postar vídeo, que fizer alguma coisa, marca o Descomplique, que eu vou estar repostando na página, tá? A Gabriela, ainda não comecei com os vídeos, tenho dúvida sobre o feed ou os stories. Gabriela, a gente pode até falar um dia sobre isso, hein? A diferença, basicamente, no feed você coloca coisas que você quer que fiquem. Então você pode colocar, não vou falar coisas mais sérias, mas conteúdos mais que representem um assunto, que representem uma ideia. Nos stories, você não precisa editar, você não precisa ligar a câmera e gravar. Então é uma coisa muito mais natural, uma coisa muito mais informal. Então nos stories você pode falar sobre o seu dia a dia, você pode falar sobre o seu skincare, você pode falar sobre algum lugar legal que você está indo, você pode falar de alguma doença, dar uma pequena aulinha, uma coisa bem simples, bem informal, tá? A Mariana, Clara, Isa, hoje já? Ai meu Deus, tenho que me preparar psicologicamente. Mariana, hoje, sabe por quê? Não vai existir um dia que você vai acordar e vai falar assim, olha, hoje eu tô boa, hoje eu vou fazer um vídeo e vai arrasar. Não vai ter esse dia, tá? Então é hoje mesmo. Espero a marcação. Até meia-noite. Qual o tema da live de hoje, Karen? A gente falou sobre programação neurolinguística e agora tá falando sobre tudo que der vontade em vocês, eu tô respondendo aqui. Também não faço, tenho vergonha. Mara, você fala super bem, eu já vi vídeo seu. Você vai deixar essa vergonha de lado. Eu vou lá no seu perfil. Eu vou no perfil de vocês começar a cobrar. Vou começar a mandar mensagem. Vocês vão me bloquear. Vou ficar, cadê o vídeo de hoje? Cadê? Vou fazer isso não. Sou pediatra. O que você sugere? Maristela, a sua comunicação tem que ser pra mãe, né? Então, o que você pode fazer, na dúvida de tema, é abrir aquelas caixinhas de pergunta. Sabe aquelas caixinhas dos stories? Então, você pode criar essas caixinhas e falar, olha, eu tô aqui. Gente, a sinceridade é a mãe de todas as virtudes. Você pode virar a câmerazinha pra você e falar, olha, eu tô começando a fazer vídeo, eu quero falar de assuntos que tenham interesse pra vocês. Então eu vou abrir aqui uma caixinha de dúvidas e eu quero que vocês me mandem sobre o que vocês querem me ouvir falando. Ponto. Abre a caixinha e coloca, mamães,
Quais as dúvidas de vocês? E as pessoas vão mandar dúvidas e a partir daí você começa a falar. Mas você já pode selecionar assuntos. O que a mãe tem de dúvida no consultório? É sobre dentição e alimentação? É sobre perda de peso nas primeiras semanas de vida? Eu não sei qual, dentro da pediatria, né, tem de 0 a 12 anos, então eu não sei qual, se você segmenta aí em algum público. Mas dentro desse público, tenta explorar o que as mamães te perguntam muito no consultório, tá? Renata, dica, não olhem os seus vídeos. Filmem, postem. Se eu olhasse o que eu faço, eu não postaria nenhum. Renata, falou e disse, vai concluir a live com isso. Marga, sou pediatra e faço vídeos para as mamães, descomplicando a amamentação. Muito legal. O Cláudio, já fiz o meu, podem tomar café agora. Adorou a Renata. Renata, de verdade, não olho nenhum que eu faço e faço bastante. É isso aí, é isso aí. Até porque, gente, uma coisa assim, a gente tem 3 minutos para acabar essa live, deixa eu falar rápido aqui. Uma coisa que a gente tem é falta de tempo. E a gente vai usar isso como desculpa para tudo. A gente tem falta de tempo porque a gente tem que cuidar do consultório, cuidar da casa, muita gente cuidar dos filhos. A gente tem milhares de papéis no dia. Então, se você tiver que gravar o vídeo, olhar o vídeo, regravar o vídeo, a tendência é que você adquira cada vez mais isso. Então, grava o vídeo, vai na fé e vai, tá? E o Facebook, ainda vale a pena? Camila, eu sempre associo o que eu posto no Instagram, eu posto no Facebook também. Vale a pena porque tem muito público diferente, tá? Taquicardia começando. Não, vai dar tudo certo. Vai lá, Mari. Meus vídeos eu passo só pra família, que são como amamentar sem dor. Então você vai começar a passar pra todo mundo. Olha só. Marga, eu não sei como fala, mas enfim. Pensa no bem. Gente, isso justifica qualquer vergonha. Pensa no bem que você vai estar fazendo para milhares de mamães que sentem dor quando amamentam e com as suas dicas elas podem parar de viver um momento tão sofrido que deveria ser um momento tão especial. Pensa nisso, se apega nisso e dando a falar sobre a amamentação sem dor. Você vai fazer muito bem para as pessoas, tá? A sua vergonha não pode ser maior do que a sua vontade de ajudar as pessoas que estão te ouvindo, tá? Pediatra fala sobre prevenção de acidente em casa para as crianças, tema super importante. Tem um documento para você se basear no site da SBCP. Que legal, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Priscila arrasa nos stories, fala super bem. Morro de vergonha, mas comecei a gravar uns vídeos recentemente. As lives do Descomplique têm me incentivado bastante. Que bom, Karina! Que bom, adoro. A Carly falando. A Maristela, me manda, Luciana, legal. Dermato, Luciana. Eu gravei um vídeo que me pediram também. Gravei 12 vezes. No fim, mandei o último que cansei. É isso que acaba acontecendo. Então, para de ver e rever. Gravou uma vez, gaguejou. Gente, você tá falando com um amigo, você tá conversando, você tá ali de forma informal mesmo. Então, são as dicas. Boa ideia, tenho aula pronta sobre acidentes. Que legal! Pessoas de mais idade usam muito mais Facebook. Muito mais, Mariana. A gente vê no Instagram pessoas mais jovens e no Facebook pessoas mais velhas. Então, vale a pena sim a gente abordar as duas plataformas, tá? Gente, o papo ia ser curto e rendeu, né? A gente começa a falar de uma coisa, tá vendo como que é importante vocês baterem papo? Quanto mais vocês perguntam, mais a gente estende. Olha, então estamos encerrando a live de hoje. Nossa quarentena produtiva tá boa demais, né? Quero sinalizar que hoje à tarde nós temos Histórias que Inspiram. A gente vai ter um colega, cirurgião plástico da Bahia, que tá vindo conversar com a gente hoje. Daniele tá falando que tá chegando hoje, primeira vez te conhecendo. Prazer, Daniele! Prazer, seja muitíssimo bem-vinda. Essas são lives que estão acontecendo desde o início do isolamento social, tem 43 dias hoje. Todas estão salvas no YouTube, então dá pra fazer uma maratona lá, assistindo os outros assuntos que tem diversos temas. Sobre gestão, sobre marketing, sobre secretárias. Então tá bem legal. Fique à vontade para sugerir também assuntos. Seja muito bem-vinda. Então, recados. Hoje, Histórias que Inspiram, 4 da tarde, horário de Brasília, com um cirurgião plástico da Bahia. Então, prestigie esse colega que vai vir também dividir sua história com a gente. E amanhã, na Quarentena Produtiva, a gente vai receber a Lia, que vai estar falando com a gente sobre maternidade, como conciliar, né? Como equilibrar maternidade e profissão. Camila falando, excelente, obrigada, Clara. Hoje vou cumprir meu desafio. Uau, vou fazer a maratona, obrigada, já adorei. Gente, eu preciso desligar, senão o Instagram corta minha cabeça e eu não consigo salvar. Beijo pra vocês, até hoje mais tarde, às 4 da tarde. Que, amor?